Bem-vindo à quarta temporada do ODR Podcast, podcast do Observatório de Regionalismo que traz especialistas, professores e profissionais para discutir os diversos temas que abarcam os estudos do regionalismo e de integração regional ao redor do globo. O meu nome é Thalita Marchão, sou jornalista, mestranda em Relações Internacionais pelo Programa de Pós-Graduação Santiago Dantas e pesquisadora do ODR, o Observatório de Regionalismo. Eu sou apresentadora deste episódio da quarta temporada do ODR Podcast, em que conversaremos com autores de artigos publicados nas revistas Pensamento Próprio e na Revista Brasileira de Política Internacional. Nessa edição, eu converso com Paulo César dos Santos Martins, um dos autores de um artigo sobre a Rota de Integração Latino-Americana, a RILA, também conhecida como Corredor Bioceânico. A Rota é uma iniciativa de infraestrutura que promete transformar as dinâmicas dos processos de integração regional da América do Sul. O projeto cria um corredor estratégico entre Brasil, Paraguai, Argentina e Chile para permitir o acesso aos portos chilenos como uma alternativa aos portos de Santos e Paranaguá. Isso reduz a distância e os custos das exportações para a Ásia, afinal se trata de uma saída pelo Oceano Pacífico. Mas o caminho até a implementação do corredor bioceânico exige articulação política, investimentos em infraestrutura e a superação de uma série de problemas socioambientais. O sucesso do corredor bioceânico pode proporcionar novas oportunidades para os países da América do Sul, mas exige uma reflexão crítica sobre os impactos dessa mega estrutura. Paulo, seja bem-vindo ao ODR Podcast. Muito obrigada por ter aceitado o convite para conversar sobre o seu artigo e sobre a sua pesquisa. Muito obrigado pelo convite, eu agradeço imensamente aí para poder falar um pouquinho sobre esse trabalho tão rico e importante para a nossa área. O Paulo é mestre em Fronteiras e Direitos Humanos pela Universidade Federal da Grande Dourados, em Mato Grosso do Sul, e doutorando em Relações Internacionais também pelo Programa Santiago Dantas. Ele é pesquisador do ODR e escreveu um artigo em coautoria com a professora Regiane Bressan, da Universidade Federal de São Paulo, que foi publicado na revista Pensamento Próprio, sobre a Rota de Integração Latino-Americana. O artigo se chama, e aqui eu vou traduzir o título, Integração Física Regional Sul-Americana, Perspectivas e Desafios sobre a Rota de Integração Latino-Americana. Bom, queria começar falando sobre o que é a Rota de Integração Latino-Americana, ou Corredor Bioceânico, como a gente chama. Que é uma rota rodoviária que não está sendo construída do zero, os trechos dentro do Brasil e em grande parte do norte da Argentina e do Chile já existem, e eu queria saber quais são os maiores desafios, as maiores questões estruturais para a construção da rota hoje. Bom, Thalita, como você bem colocou, a Rota de Integração Latino-Americana, ela tem várias nomenclaturas, né? Algumas pessoas chamam de corredor bioceânico, outros rota bioceânica, a depender da área que você está se referindo a ela. Dentro da academia, a gente considera ela como Rota de Integração Latino-Americana, né? Ou RILA. E, no meu ponto de vista, eu acho que os principais desafios hoje é concluir a rota em si, né? Ela é uma rota rodoviária, então ela demanda uma série de infraestruturas físicas, né, dentro de diversos territórios. Ela perpassa por 4 países, né? Brasil, Paraguai, norte da Argentina, chegando aos portos chilenos de Iquique e Antofagasta. Então, hoje, este seria o principal desafio, fazer com que as obras que estão em andamento sejam concluídas no tempo hábil, né? Tem previsões aí para final de 2024, então seria basicamente isso. E cada país banca financeiramente e constrói o seu próprio trecho, é isso? Isso, correto. Esta é uma ideia que vem desde o surgimento da IRSA, passou pelo COSIPLAN, da Unasul, enfim. Mas, inicialmente, diante das minhas pesquisas, ela foi iniciada em 2015, né, quando se começou a pensar essa rota, passando ali pelo norte, pela região do Chaco paraguaio, e existiam alguns trajetos que já estavam concluídos, sobretudo no lado brasileiro, por exemplo, né, na região ali de Mato Grosso do Sul, só que o grande desafio era a região do Chaco paraguaio, porque até então era uma região que não tinha asfalto. Todo o seu trajeto ali era por terra, né? E o principal desafio, que era considerado o gargalo da rota de integração, era a ponte bioceânica em Porto Murtinho e Carmelo Peralta, né? Essa questão ela foi transposta pelo Paraguai diante de diversos investimentos, né? Hoje existe um trajeto muito
pequeno que ainda falta ser asfaltado, mas a grande maioria desse trajeto já existe. E a obra da Ponte Bioceânica, que já está em andamento desde o ano passado, aí, com previsão de ser concluída a princípio no final de 2024. Parece que teve um atraso no cronograma, mas assim, está avançando bem positivamente. E você comentou sobre a ponte Brasil-Paraguai, né, como parte do corredor bioceânico. E ela é bancada pelos dois países, imagino. Mas eu vi que as contas paraguaias são bancadas por Itaipu. Eu queria entender como que funciona a divisão do custo da ponte de Porto Murtinho. Sim, na verdade, o custo da ponte ela está sendo construída pela Itaipu Binacional, que é um conglomerado de empresas paraguaias e brasileiras. Então, foi feito um acordo do governo brasileiro com o governo paraguaio para custear a construção dessa ponte. Existe uma discussão porque o Brasil ele acabou financiando a construção da ponte de Foz do Iguaçu, né? E aí parece que agora tem uma contrapartida do governo paraguaio em construir a ponte em Porto Murtinho, né? Então existe um financiamento direto da Itaipu Nacional, vem um financiamento do governo brasileiro, do governo paraguaio, mas no geral esse dinheiro ele vem da própria Itaipu. E aproveitando o tema da fronteira, no artigo você conta que foi para Porto Murtinho, em Mato Grosso do Sul, que é a cidade que faz fronteira, efetivamente, com o Paraguai. E ela fica no sul do Pantanal, perto de Bonito. É uma cidade com 13 mil habitantes, segundo o IBGE, ou seja, ela é uma cidade pequena, apesar de ser o segundo maior município do estado em extensão territorial. E você poderia contar um pouquinho das suas impressões sobre a cidade, sobre as obras, o que você viu por ali? Claro, eu estive em Porto Murtinho no começo do ano passado, e assim, a primeira impressão que eu tive é que todo o impacto que se discute em relação a essas obras, como geração de emprego, renda, melhoria na qualidade de vida da população, este é um cenário que ainda não é perceptível a olhos nus, caminhando pela cidade, conversando com a população, e isso, assim, agrava um pouco a situação, porque, por exemplo, a construção da ponte hoje, ela está ocorrendo fora do município, né? Ela está ali localizada a mais ou menos 13 quilômetros de distância. E tudo que foi entrevistado, perguntado e observado durante esse trabalho de campo é que não está gerando emprego para os habitantes ali de Porto Murtinho, justamente porque a mão de obra de construção da ponte, ela vem do Paraguai, né? Por esse consórcio ser paraguaio, por esse acordo feito entre Brasil e Paraguai, deixar a responsabilidade do governo paraguaio de construção da ponte, acaba que não existe uma contratação direta em Porto Murtinho, né? O que existe hoje é uma discussão em relação ao acesso a essa ponte, né? Porque o Paraguai constrói a ponte, mas para você ter acesso a essa ponte, vai ser necessário essa construção de uma rodovia da ponte até o anel viário, que tem na entrada do município de Porto Murtinho. Então, esse trajeto ele tem que ser construído pelo governo brasileiro. Então, existem editais abertos no DENIT, né, em relação a essa construção. Então, existe uma perspectiva de que esse trajeto passe a gerar empregos para a população ali, que é uma população muito carente, é uma população que demanda de emprego, sobretudo na área pública, ali, que consiga contratar essas pessoas, mas também é uma região que carece de mão de obra especializada, né? Nos últimos anos, nos últimos 5, 6 anos, houve uma grande migração de pessoas para fora de Porto Murtinho, as capitais como Campo Grande, até para o estado de São Paulo, justamente porque a oferta de empregos na região é muito escassa, né? Aquela região ela depende muito, tem muitas fazendas, né? É algo muito precário ainda. Então essa é a realidade, infelizmente, hoje. Ali é Claro, basicamente soja e gado. soja e gado. Tem uma região ali, sobretudo por conta do Rio Paraguai, de algumas empresas que fazem a exportação de produtos, até para a Argentina, mas assim é muito limitado e não acaba
tendo uma geração de emprego considerável, né? Devido a essa escassez de mão de obra, muitas pessoas deixaram a cidade, como eu comentei, e acaba que as pessoas do lado brasileiro se relacionam com a cidade do Paraguai, então fica nessa troca fronteiriça, né? E isso não tem um impacto significativo para a população diretamente. E você comentou do outro lado da fronteira, que é a cidade de Carmelo Peralta, e hoje a ponte ainda não existe, não está operante. Como é a comunicação, como é a convivência entre as duas cidades? É por barco mesmo? Isso, todo o trajeto ali é por barco, né? E assim, é uma relação diária. As pessoas do lado brasileiro vai para o lado paraguaio diariamente realizar compras e vice-versa. Tem muitas feiras ali, o pessoal vai e volta. Então, por exemplo, tem pessoas que têm a sua horta e a sua plantação do lado paraguaio, atravessa, busca mercadoria e vende do lado brasileiro. E pessoas paraguaias também fazem essa travessia diariamente para ter essas relações de troca, de consumo, de bens. Lembrando que o turismo, né, o turismo de pesca, por exemplo, ele é muito forte ainda na região, então tem muitas pessoas que vão para Porto Murtinho justamente para usufruir dessa facilidade por conta do rio, que também acaba fazendo essas trocas, passando semanas e semanas nos barcos pesqueiros, que é visível ali na região também. Perguntando ainda sobre Porto Murtinho, eu queria falar um pouquinho sobre o impacto na região, ali na cidade, porque não é só uma ponte sobre o Rio Paraguai. Eu imagino que tem uma série de obras cruciais para uma rota desse porte. Precisa de uma aduana, uma área de descanso, vai ter que ter hospedagem. O que você viu por ali? Porque a cidade vai ter que passar por uma transformação, né? Isso, Thalita. Antes, né, 2 meses antes de eu ir para esse trabalho de campo, eu me preparei, né, eu tinha várias entrevistas para fazer e eu consegui realizá-las com órgãos públicos, né, setores da sociedade civil, setores privados, né, empresas. E a realidade que eu presenciei e vivenciei no local foi completamente diferente do que nós estamos acostumados a ler. Quando eu peguei alguns artigos e até matérias de jornais que falavam sobre o Tocantins, eu evidenciava esse boom regional que teria ali a região, mas a realidade lá é completamente diferente, né? Hotéis, por exemplo, hoje não tem um hotel 5 estrelas, né, ou 4 estrelas, então, por exemplo, esse trajeto ele acaba se comprometendo muito, porque às vezes essas pessoas que vão fazer essa travessia têm que ficar em Campo Grande ou às vezes em Bonito, porque não tem essa facilidade. Existem diversos projetos, até mesmo de construção da aduana, do controle fronteiriço, mas a gente lembra que tudo isso demanda editais, e editais demoram, porque tem todo um financiamento governamental. Lembrando que o município de Porto Murtinho e eu arrisco a me dizer, o próprio estado de Mato Grosso do Sul não consegue realizar essas obras porque ela necessita de recursos federais para serem realizadas. Então, tem sim, porque qual que é a grande preocupação hoje quando se discute Porto Murtinho? O Paraguai vai finalizar a ponte, vai entregar a ponte e a ponte vai ficar ali por quê? Porque não tem. O trajeto não está consolidado até a ponte, a aduana não está consolidada, o controle fronteiriço migratório não está consolidado. Tudo isso é necessário, é urgente, só que não estão caminhando em consonância com o avançar da construção da ponte, infelizmente. Eu imagino que esse trajeto que você fala, que é da ponte até a interligação com a cidade, se é que a gente pode chamar dessa forma, dê numa rodovia federal, numa BR. Do lado brasileiro, existem pedaços que ainda precisam passar por algum tipo de adaptação, duplicação, esse tipo de trabalho? Na verdade, também existe, além deste trajeto, que com certeza é federal, seria uma expansão desta rodovia, a rodovia que liga ali o Mito, por exemplo, até Porto Murtinho, que é a única, ela é uma rodovia muito perigosa. Inclusive, no próprio artigo eu discuto isso, porque eu lembro que retornando, né, voltando de Porto Murtinho, estava chovendo, então forma muitas poças. E tem um porto ali no município de Porto Murtinho que faz esse escoamento de produção de soja
Então, hoje, existe um fluxo diário de muitas carretas, né? Eu encontrei diversas carretas ali pelo caminho. E não é uma rodovia de mão dupla. Ela não, ela é urgentemente necessário fazer a ampliação dessa rodovia, porque a previsão com a consolidação da vila é um fluxo de 500 a 800 carretas diariamente, Nossa. escoando produção. Então, assim, é um fluxo altíssimo para as capacidades desta rodovia. Então, hoje, esta rodovia ela não está adaptada para receber esse fluxo diário de carga, né? Então, já é complicado pelo fluxo que existe hoje, por conta deste porto que existe no município de Porto Murtinho. Você imagina essa realidade com a ponte do oceano? Complicado. É muito difícil. E aí, ainda falando sobre o impacto da rota, eu queria agora conversar um pouquinho sobre o impacto ambiental, especialmente do lado brasileiro, mas não só do lado brasileiro. E aqui eu pergunto não só da construção também, mas também em relação ao neoextrativismo, ao desmatamento, a lista aqui de impacto ambiental seria imensa. Sim, sim, correto, Thalita, seria imensa. Inclusive, essa é uma, vamos dizer que é o coração da minha tese, né, da minha tese de doutorado. Por quê? Observando essas obras de infraestrutura e falando da ponte necessariamente, não existe, né, pelo menos nas minhas pesquisas, um estudo de impacto ambiental. Existe algo muito específico vinculado à construção da obra em si, mas não todo o impacto que advém desta obra física ali naquele espaço, né? Então, isso é muito preocupante. Por quê? Obras dessa magnitude, ela impacta todo o ecossistema, ela vai gerar ali deslocamento de pessoas, da fauna, da flora, e isso precisa ser compreendido e estudado, né? Então, hoje não se discute isso. Quando você pensa em obras de infraestrutura para o escoamento de produção, como é o caso da Vila, você automaticamente tem uma acentuação dos modelos neoextrativistas, que é o quê? É o escoamento de produção de forma ainda mais intensa do que se tem hoje, devido à facilidade. Então, você vai ter um avanço na produção de soja, de milho, enfim, tudo que se pensar em commodities do estado de Mato Grosso do Sul, saindo pelos portos chilenos, e aí, devido a essa facilidade, o aumento deste modelo neoextrativista, né? Então, você precisa discutir os impactos disso, porque não é só escoar essa produção, é o aumento em terras, em pastagens deste modelo mais extrativista, é o impacto que essas carretas, né, têm no território em si, nas comunidades tradicionais que estão ali localizadas, e também vai, né, aumento do desemprego, prostituição, tráfico de drogas. Lembrando, Thalita, que isso é algo crucial, não vai ser apenas você aumentando as commodities que saem do Brasil, do norte do Paraguai, da Argentina, enfim. Você também vai ter uma receptividade, ter uma receptividade de materiais, de matéria-prima, até produtos industrializados, advindos da Ásia, por exemplo. Porque vai ser o um movimento inverso. A gente vai passar a escoar ainda mais produção para a China, por exemplo, mas a gente também vai receber matéria-prima e produtos industrializados destes países ali no continente asiático. Então, isso também é preocupante. No artigo, você diz que o projeto do corredor bioceânico está longe do que propõe o regionalismo autônomo, que considera a geração de desenvolvimento regional, social, econômico, e esse é um projeto muito grande. A rota ela tem mais de 2.000 quilômetros e trechos com aspectos muito diferentes, não só em termos de estrutura, mas também de desenvolvimento regional, ambiental, de tudo. Na sua avaliação, o que precisaria mudar para que a rota virasse um projeto de verdadeiro desenvolvimento regional nessa perspectiva do regionalismo autônomo? Eu acho que, no meu ponto de vista, quando se discute a questão do regionalismo autônomo, a partir do momento que você tem realidades econômicas, sociais, culturais completamente diferentes, como é o caso da Vila, você tem que ter diversos estudos, né, não apenas de impactos, mas no sentido de compreender qual é a realidade destas localidades em que perpassa a rota. Porque não adianta você ter um trajeto que envolve 4 países, né, e a partir dali considerar que todo esse movimento
né, seja econômico, financeiro, enfim, ele vai advir de um ponto ao outro sem levar em consideração qual é a realidade do norte do Paraguai, qual é a realidade da Argentina, qual que é a realidade dos portos de Iquique e Antofagasta, por exemplo. Não é só o que o Brasil necessita para a escoar a produção, mas sim o que isso vai gerar lá na frente. Porque, no meu ponto de vista, isso é toda uma cadeia. Quando você pensa em regionalismo, desenvolvimento, você tem que considerar todos esses pontos. Porque a partir do momento que você não considera o impacto econômico e social que isso vai trazer para o Paraguai, que isso vai ocasionar no norte da Argentina, que isso vai ocasionar no Chile, se os portos chilenos estão ou não preparados para receber esse contingente de carga, você automaticamente aborta essa lógica do desenvolvimento ou do neodesenvolvimento, porque você não está levando em consideração apenas esse fator em específico. Mas, infelizmente, quando se pensa, e aí nessas obras de infraestrutura, ela discute muito isso, estamos pensando no regionalismo, na integração, na cooperação, ela não leva em consideração todos esses impactos socioambientais e socioeconômicos, porque é muito difícil de você mensurar isso a longo prazo, né? Justamente porque a realidade governamental ela muda, as prioridades ao longo dos anos ela vai mudando, as prioridades dos governos, e aí governos locais, regionais, vai mudando e se alterando a depender de quem está no poder, isso acaba impactando diretamente nessas obras de infraestrutura. Por quê? Ela pode se tornar uma obra obsoleta. Né? Hoje é uma obra interessante, mas pode ser que daqui 5, 10 anos ela deixe de ser usada, como muitos outros corredores que a gente observa, né, sobretudo com o lançamento da IRSA na década de 2000, que hoje em dia tem rotas que não são utilizadas. A Estrada do Pacífico é uma delas, né, que É passa um pelo exemplo, Brasil, dá no Acre, praticamente inutilizada, né? isso é um exemplo claro, né? Então, a partir do momento que você não leva isso em consideração, essa questão do regionalismo e desenvolvimento socioeconômico acaba caindo por terra. E aí, aproveitando, você comentou sobre a questão das mudanças de governo, né? Nos últimos anos, a gente teve aqui na região uma série de mudanças, não só no Brasil, mas nos países vizinhos. E com essas mudanças, as iniciativas de integração regional elas foram muito questionadas. E ainda assim, o projeto da Rota Latino-Americana ele foi mantido, enquanto muitas outras questões acabaram estagnadas. Por que você acha que o corredor não foi impactado ou foi menos impactado? No meu ponto de vista, a obra do Corredor do Oceânico, ela é uma obra muito diversa, né? Ainda que envolvam esses 4 países, existem muitos setores e atores ligados a essa iniciativa que têm interesses próprios, né? Por exemplo, setor do agronegócio brasileiro, o próprio estado de Mato Grosso do Sul, sindicatos de empresas exportadoras do estado de Mato Grosso do Sul também interessados na consolidação dessa rota. As primeiras discussões e iniciativas que se deram a partir de 2015 foi o próprio estado de Mato Grosso do Sul, ou seja, não foi a âmbito nacional e federal, foi a âmbito estadual. O estado de Mato Grosso do Sul, junto com a Jetlog, que é o sindicato de empresas de transportes do estado, fez todo esse trajeto, viu as necessidades, o que precisava ser feito, o que não precisava, e a partir daí foi trazendo essa discussão para o âmbito político, englobando outras empresas e por aí vai. Então, existe um interesse muito específico e direto dessas empresas por detrás da consolidação desta rota, justamente para diminuir os custos financeiros com exportação, importação e por aí vai. Em contrapartida, também existe uma discussão hoje muito forte dentro da academia. Né? A gente tem, por exemplo, a Univila, né, que é uma junção de diversas instituições e faculdades dos 4 países que discute muito os impactos da riva, inclusive com excelentes artigos e trabalhos que trazem mais luz a essa discussão. Então, hoje, a RILA ela está muito conectada, né? Ela está muito ligada ao que o setor público, ao que o setor privado, aqui a essas comunidades e esses setores que se discutem isso querem ir para cima, porque é um movimento que hoje
eu não acredito que dê para voltar atrás, né? Então a RILA ela vai acontecer, essa rota ela vai ser consolidada, e o que a academia busca hoje, sobretudo, é tentar mitigar esses impactos, né? Trazer para os âmbitos institucionais e políticos uma maior discussão sobre como lidar com essa realidade no âmbito local e regional. Bom, para encerrar, eu queria falar um pouquinho de Mercosul, especialmente agora com a entrada da Bolívia. O país não tem saída para o mar, mas usa os portos chilenos para exportação, que poderiam ser usados pelo Mercosul a partir de agora. E isso pode ajudar estados que estão fora da rota de integração sul-americana, como Mato Grosso, Rondônia, Acre. Como você vê essa nova frente que se abre dentro desse processo de integração regional do Mercosul, com a entrada da Bolívia nesse contexto da rota? Eu penso que para a Bolívia em si vai ser mais uma oportunidade, né, justamente para utilizar aí todos os benefícios que a rota traz para o escoamento de produção. Lembrando que as primeiras conversas, quando se pensava em corredor do oceânico, né, saindo aí para o Chile, era justamente passar por Corumbá e adentrar a Bolívia ali, né, mas teve toda uma discussão que acabou sendo abortada por questões políticas, estabilidade, mas hoje eu vejo que, sobretudo por conta do Mercosul, eu acho que o Mercosul ele abriu uma porta muito significativa para a Bolívia, porque trouxe o país para o espaço de discussão e diálogo, né, tão necessário hoje. Então, eu acredito que com a RILA, com a consolidação da RILA, não só a própria Bolívia, mas acho que os países membros do Mercosul eles vão fortalecer ainda mais, porque eles vão ter outras opções para o escoamento de produção, né? Sobretudo naquela região ali que é bem complicado. E a Bolívia também, com certeza, ela vê com os bons olhos essa questão da própria rota, do próprio corredor, que vai ser mais uma opção para ela ali no âmbito, não apenas do Mercosul, mas questões físicas e regionais. Paulo, quero te parabenizar pela pesquisa e te agradecer pela conversa. Imagina, eu que agradeço, Thalita, novamente o convite, estou aí à disposição. Muito obrigado. Obrigada. Nosso episódio chegou ao fim. Se você quiser ler o artigo completo, ele está disponível na página desse episódio do ODR Podcast no site do Observatório de Regionalismo. Agradecemos a todos que nos escutaram pelo Spotify e Google Podcast, ou nos assistiram pelo canal no YouTube. Se quiser ver mais de nossos conteúdos, acesse nosso site observatorio.repre.org. Você também pode seguir nossas redes sociais e receber em primeira mão as novidades, eventos e trabalhos organizados pelo grupo. Estamos conectados pelo Facebook, LinkedIn e no Instagram. Até o próximo episódio.